Oi? Aproveito a intervenção para te dar boas-vindas, para te dar boa noite a você e os colegas que estão Oh, aí, tá bom? obrigada, Lu. Obrigada. Bom demais estar com vocês de novo, até por Com conta certeza. de que a gente se assim encontrou, né, semestre passado e tudo fluiu muito bem, graças a Deus. Eu tenho certeza que vai ser desse mesmo modo ou até melhor esse semestre, firmes e fortes. Acredito que melhor, melhor ainda, sempre vai ser melhor. Então estamos juntas. Vamos lá. Eu não tinha ativado a gravação, então aos meus amorecos que chegarem agora na gravação, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu fiz uma breve introdução acerca da importância de nós conhecermos a formação e o trabalho do psicólogo no que diz respeito ao manejo de grupos, né? E aí eu fiz um panorama, né, digamos assim, introdutório sobre a relevância da gente conhecer e de, conhecer os processos grupais, como também de sabermos fazer o manejo adequado dos grupos, entendendo que muitas vezes nós vamos sim atuar com grupos, sejam eles pequenos, sejam eles maiores, mas em muitas situações a gente vai trabalhar com grupos, desde um trabalho com um casal, com uma família, que é um pequeno grupo, até mesmo com uma grande parcela, que seria uma escola, por exemplo, ou uma empresa. Né? Então, a gente precisa estar preparado para fazermos o manejo adequado de um trabalho com grupos. Bom, a partir daí, eu iria começar apresentando a ementa da nossa disciplina. Né? Então, a nossa disciplina está estruturada em 4 tópicos principais, que são, primeiro, a proveniência do objeto grupo, depois, os pressupostos teóricos e metodológicos das principais correntes grupalistas, a parte 1. Depois, gente, esse mesmo tópico da ementa, ele se repete, é a parte 2. Eu não sei porquê, eu acho que na hora que eu estava, porque eu copiei, essa parte aí eu copiei direto do arquivo do ementário da disciplina, eu me equivoquei. Não é intervenção grupal em diferentes contextos, parte 2, não. É pressupostos teóricos e metodológicos das principais correntes grupalistas, parte 2. Então, o tópico 2, ele é repetido. No caso, ele é o 2 e o 3, sendo que o 2 é o parte 1 e o 3 é o parte 2, ok? O tópico 4 é a intervenção grupal em diferentes contextos. Então, esses são os 4 tópicos iniciais que compõem a nossa ementa, né, que estruturam a nossa ementa. A partir daí, para vocês entenderem, né, e conhecerem quais são as competências que são desejadas, né, o que é que se busca que vocês, enquanto alunos, adquiram no que se refere à competência ao longo da nossa disciplina. Então, vamos lá. A primeira competência que se busca desenvolver está relacionada ao primeiro tópico da ementa, que é a proveniência do objeto grupo. Então, quando trabalharmos esse tópico, né, a proveniência do objeto grupo, se espera o desenvolvimento da seguinte competência: conhecer fundamentos e procedimentos de dinâmicas dos grupos, compreendendo-os como unidades inseridas em contextos econômicos, políticos e sociais. Deixa eu ver e sociais. Alguém consegue ler aqui, porque tem uma tardinha aqui na frente. Isso eu vi dinâmicos em permanente transição. Eu não consigo ler por conta da tardinha da apresentação. Contextos econômicos, políticos e socioculturais, dinâmicos e em permanente Pronto. transição. Perfeito, obrigada, Lu. Então, a primeira competência que a gente busca ao trabalharmos esse ponto inicial da nossa menta é justamente que vocês conheçam o que é que fundamenta os grupos, quais são os procedimentos, né, os fundamentos que estão por trás da unidade grupo e entendam o grupo, né, tem uma visão do grupo dentro de um contexto maior.
que é justamente o contexto econômico, político e sociocultural. Então, eu não posso, por exemplo, trabalhar com um determinado grupo como se ele fosse um recorte isolado da sociedade. Aquele grupo, ele é fruto de algo maior. Por exemplo, vou trazer um exemplo bem prático. Quando eu trabalho com uma escola, e aí vocês vão perceber que volta e meia eu vou fazer links dentro dessa disciplina com outros pontos, né, que nós já trabalhamos ou que vocês vão ver ao longo da formação de vocês, que são grupos, entendem? Por exemplo, eu vou fazer link com a psicologia organizacional. Por quê? Porque quando a gente fala de psicologia organizacional, eu estou falando do trabalho com um determinado grupo, o grupo de funcionários, por exemplo. Eu faço o link com uma escola, por quê? Porque eu estou falando de um grupo, o grupo escolar, né? O grupo de pessoas que compõem aquela escola. Então, um exemplo, quando eu penso no contexto de uma escola, quando eu sou psicólogo e eu vou trabalhar numa escola, eu vou trabalhar com aquele grupo de alunos. Ora, se eu vou trabalhar com aquele grupo de alunos, eu não posso trabalhar aquela escola sem considerar, primeiro, o bairro no qual ela está inserida. Porque, sim, a escola vai ser fruto, reflexo muito direto do bairro onde ela está. Então, se é uma escola inserida num bairro violento, num bairro onde há um alto índice de criminalidade, obviamente que esses meninos vão apresentar comportamentos muito relacionados ao que eles veem fora da escola. Então, eu não posso, por exemplo, como psicólogo escolar, realizar um trabalho com aqueles meninos dentro daquela escola e esquecer o bairro onde aquela escola está. E esquecer, por exemplo, que aqueles meninos estão inseridos em contextos familiares onde muitas vezes impera a política do medo, onde muitas vezes impera a política da criminalidade. Um exemplo, se são meninos que têm pessoas na família que já passaram pelo viés do uso, né, de substâncias ilícitas, do uso de drogas, eu preciso pegar essas referências. Então, eu não posso entender o grupo alunos daquela escola como se ele fosse alheio ao que está acontecendo no contexto social, no contexto político, no contexto econômico daquele bairro, daquela cidade. Entendem? Então, quando eu vou entender um grupo, quando eu vou enxergar um grupo, eu preciso perceber os movimentos que aquele grupo faz, mas eu preciso também entender o recorte daquele grupo dentro de um contexto macro, de um contexto mais amplo, porque aquele contexto mais amplo vai me dar muita dica, vai me dar muito referencial, muito ponto que eu preciso estar atento, sabe, para eu conseguir ter uma leitura mais adequada daquele grupo especificamente. Bom, vamos lá. O segundo tópico da nossa ementa são os pressupostos teóricos e metodológicos das principais correntes grupalistas, né, parte 1. E aí, o que se busca desenvolver em termos de competência a partir desse tópico da nossa ementa é conhecer os teóricos que abordam grupos e as estratégias de intervenção que esses teóricos trazem. Então, quando a gente trabalhar esse segundo tópico da nossa ementa, o que a gente espera é que vocês, após trabalharmos esse segundo tópico, conheçam quais são os principais teóricos que falam sobre grupos e quais são as principais estratégias que eles sugerem para a gente trabalhar com grupos. Bom, o terceiro tópico da nossa ementa são os pressupostos teóricos e metodológicos de outras correntes grupalistas, e aí a parte 2, né? Porque não tem como a gente trabalhar tudo numa unidade só. Então, vamos lá para a parte 2. Então, o que é que a gente busca? Conhecer o perfil de grupo-terapeutas e orientadores de grupo dentro do que é proposto pelos teóricos. Então, a gente espera que, a partir desse terceiro tópico, vocês estejam mais familiarizados com a atuação de grupo-terapeutas, né, de orientadores de grupo, considerando a teoria, né, à luz, né, das teorias de grupo. E aí, finalmente, no último tópico da nossa ementa, que é a intervenção grupal em diferentes contextos, nós vamos buscar, como competência, conhecer as técnicas para lidar com resistências e lideranças dentro dos grupos de trabalho. Então, o que se busca é que vocês conheçam algumas técnicas que possam ser utilizadas para tanto vocês fazerem o manejo adequado da resistência, que é um movimento super normal e super natural dentro dos grupos,
como também que vocês consigam trabalhar com as lideranças, né, ou atuar como liderança dentro dos grupos de trabalho com os quais vocês forem atuar. Então, essas são as competências que a gente espera que vocês consigam desenvolver ao longo da nossa disciplina. Bom, dentro dessa nossa ementa, né, como é que está organizado o nosso programa? Então, para dar conta da nossa ementa como um todo, como é que o nosso programa está dividido, digamos assim, né, estruturado? Então, o primeiro tópico da nossa ementa, que é a proveniência do objeto grupo, ele está estruturado da seguinte forma. Primeiro, a gente vai trabalhar o conceito de grupo, né? O que é grupo? Né? Não é o que, digamos assim, conceitualmente falando, o que é que pode ser definido como um grupo? Então, esse é o primeiro tópico. Depois, nós vamos trabalhar as relações humanas, a estrutura de linguagem e os grupos. Então, como é que se dá a estruturação da linguagem, como é que se dá a estruturação das relações humanas dentro desse mundo, né, que são os grupos. Depois, a partir daí, a gente vai trabalhar... Cadê? Ai, sumiu minha tela. Peraí. Depois, a gente vai trabalhar a classificação dos grupos, os fenômenos grupais e os processos. Então, o terceiro tópico do nosso programa de disciplina são como os grupos podem ser classificados, os principais fenômenos e os principais processos que acontecem dentro de um grupo. Depois, como parte, né, do segundo tópico da nossa ementa, nós vamos abordar as principais correntes grupalistas. Então, quais são as principais correntes, as principais teorias que abordam os grupos? Depois, vamos falar sobre psicodrama e sobre sociodrama. Então, a gente vai ver Jacob Levi Moreno, né, e os conceitos de psicodrama e de sociodrama. E também falaremos, né, começaremos a ver algumas linhas teóricas mais específicas, a começar pela psicanálise e a leitura que a psicanálise faz acerca dos grupos. Depois, no terceiro tópico, né, da nossa disciplina, ainda falando sobre os principais teóricos e metodológicos, os pressupostos teóricos e metodológicos, vamos falar sobre a Gestalt terapia e os grupos, vamos falar sobre os grupos operativos e também sobre os grupos T e os grupos de encontro. Então, a gente vai ver a estruturação desses tipos específicos de grupos. E aí, encerrando, né, a nossa disciplina, no último tópico da nossa ementa, que é a intervenção grupal em diferentes contextos, nós vamos trabalhar como realizar o diagnóstico de grupo, como trabalhar na coordenação de grupos, como também executar, né, e trabalhar elementos da grupoterapia. Então, basicamente, a partir desse momento, a gente vai estar encerrando a nossa disciplina, ok? Bom, dúvidas até aí, meu povo? Tá tranquilo? Bom, pelo silêncio, eu estou imaginando, estou partindo do pressuposto que está tudo ok. Então, vamos seguindo. Quais são os resultados de aprendizagem que nós esperamos que vocês tenham a partir dessa... Oi, Lu, fale. Tá, beleza. Ah, joia. Então, a partir desses tópicos, o que a gente espera que vocês apresentem em termos de resultado, né? Resultado de aprendizagem. Então, o que a gente quer que vocês desenvolvam e apresentem como um conteúdo concreto aprendido lá no final da disciplina. Então, vamos lá. A partir do tópico 1, né, a proveniência do objeto grupo, né, o primeiro tópico da ementa, a gente espera que vocês apresentem, né, tenham como resultado de aprendizagem a capacidade de observar o comportamento dos grupos. Então, ou seja, a gente espera que a partir desse primeiro tópico da nossa ementa, quando nós entendermos o conceito de grupo, quando nós entendermos os processos de comunicação, de linguagem, de formação,
os fenômenos existentes nos grupos, né, dentro dos grupos, que vocês apresentem a capacidade de observar um grupo, que vocês aprendam a observar, a fazer leitura de grupo, né? Ou seja, de chegar num espaço e ver um grupo e perceber, pensar algumas questões, observar aquele grupo e estar atento ao que acontece nele. Então, é isso que a gente espera que vocês consigam apresentar no final desse primeiro tópico da nossa ementa. A partir do segundo tópico, né, pressupostos teóricos e metodológicos das principais correntes grupalistas, como consequência do trabalho desse tópico específico, a gente espera que vocês consigam trabalhar com diferentes metodologias e perceber diferentes metodologias do trabalho com o grupo, utilizando para isso, inclusive, né, muito provavelmente, a construção de um mapa conceitual. Né? O que a gente busca é que vocês consigam, por exemplo, a partir das teorias, à luz dessas teorias, ser capaz de interrelacioná-las, né? Ou seja, ser capaz de ligar essas teorias de modo significativo. Depois, no terceiro tópico da nossa ementa, que são os pressupostos teóricos e metodológicos das principais correntes grupalistas, parte 2, eu pensei que a gente possa desenvolver algum seminário com algumas correntes grupalistas. Eu tinha pensado em algo nesse sentido, mas ainda estou imaginando como fazer isso de forma virtual. Não estou, digamos assim, não bati o martelo ainda sobre isso, mas, enfim, a gente vai pensar. E, finalmente, como fruto do trabalho, né, da intervenção grupal em diferentes contextos, o resultado da aprendizagem seria um relatório das atividades práticas contendo as técnicas de grupos vivenciadas ao longo do semestre. Obviamente que a gente não vai conseguir fazer uma vivência, como é que eu posso dizer, em todas as suas nuances, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, né, que é esse contexto de pandemia, mas, dentro do possível, a gente vai fazer, sim, alguns trabalhos mais ricos em termos de experiência. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que a gente vai poder, pelo menos, tentar fazer isso, ok? Vamos lá. Gente, a nossa disciplina é uma disciplina híbrida, AMI. Ela é híbrida justamente porque a gente vai ter parte como eu posso dizer, meu pai? Parte das aulas, né, acontecendo remotamente, de modo síncrono, ou seja, eu vou estar aqui toda terça-feira e vocês vão estar aí, e a gente vai, na verdade, a partir disso, construindo o nosso conhecimento. Bom, gente, com relação à pontuação da disciplina, a disciplina ela é composta pelas seguintes pontuações, né, que vocês precisarão alcançar. A gente tem uma avaliação oficial de 1.000 pontos no primeiro bimestre e uma avaliação parcial também de 1.000 pontos no primeiro bimestre. No segundo bimestre, a gente tem 1.500 pontos de atividades parciais e 4.000 pontos de atividades referentes à oficial 2. E uma coisa importante que eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês é o fato de que há um mínimo de 2.500 pontos que vocês precisam atingir nas duas oficiais. Então, oficial 1, oficial 2, vocês precisam fazer pelo menos 2.500 pontos para que vocês não sejam prejudicados. Então, para assegurar a aprovação de vocês, é importante que vocês façam, né, atinjam essa pontuação. Com relação às atividades virtuais, né, da disciplina, vocês vão ter, né, atividades para serem realizadas no portal de vocês. Eu acredito que logo, quando vocês tiverem acesso ao AVA, né, essa disciplina também não está aparecendo para mim ainda,
Inclusive, é por isso que eu não vou dar maiores detalhes sobre essas atividades virtuais, porque eu também não consegui visualizá-las ainda, entendem? E aí é por isso mesmo que eu até ia pensar numa proposta da gente realizar nossas atividades, mas eu vou deixar passar essa semana para eu conseguir acessar ao AVA, eu conseguir visualizar a disciplina e assim, consequentemente, eu conseguir dar orientações mais adequadas para vocês. Mas do mesmo modo como alguns eu sei que não estão acessando, eu também não estou ainda, então, mas não precisa entrar em desespero, a gente vai alinhando isso juntos, né? No final vai dar tudo certo, com fé em meu Deus. Bom, além dessas pontuações que são restritas à disciplina, a gente também tem a pontuação transversal, como vocês já sabem, que podem ser, são pontos, né, que podem ser alcançados tanto quando vocês fazem o ED da matriz, quanto quando vocês fazem os cursos de nivelamento. Então, estejam atentos a essa pontuação, que são pontuações disponíveis no AVA, para ajudar, que vão ajudar muito a vocês, né, no atingimento dos pontos necessários para que vocês sejam aprovados. A nossa disciplina, ela tem nível 2, portanto, vocês vão ter 12 mil pontos disponíveis, né, ao longo do semestre, para que desses 12 mil pontos, vocês atinjam um total de 7 mil pontos. Então, vejam que vocês têm 12 mil pontos disponíveis e, a partir desses 12 mil pontos, vocês precisarão atingir um total de 7 mil pontos para conseguirem ser aprovados, né, sem a necessidade do exame final, tá bom? Então, vamos lá. Com relação às nossas avaliações, como é que elas serão organizadas? Gente, no primeiro bimestre, eu pensei para nós trabalharmos um filme, e aí eu queria consultá-los, né, saber de vocês se vocês já conhecem, se vocês já fizeram algum trabalho com esse filme chamado Coach Carter, que é um filme americano muito interessante. E aí eu queria saber se vocês já fizeram algum trabalho, se vocês já trabalharam em alguma disciplina esse filme. Me falem aí, por favor, para eu saber se mantém ou se a gente muda. Não conheço não, Títia. Não? Ok. Quem mais, além de Lu? Conheço também não. Vilmara, ok. Tainá, Silvia, Shelly. Eu também não conheço. Milena, Títia, não. o filme? Oi? Você pode repetir o nome do filme, por favor? Coach Carter, que seria traduzindo para o português Treinador Carter. Tainá, Karen. Não trabalho, não. Não? Ótimo. Então, pronto. Nós vamos trabalhar este filme, porque é chato, eu sei. Eu já fui aluna, eu sei que é muito chato você trabalhar com um filme que, tipo assim, já trabalhou 2 vezes, já viu em outras matérias. Tipo, já é uma coisa meio batida, sabe? Então, quando é um filme novo, que a gente nunca viu e tal, então é mais interessante. Ótimo, que bom que vocês não viram, não se preocupe que aí eu já vou providenciar o arquivo e eu vou ver também uma forma de disponibilizar para vocês poderem assistir, certo? E eu vou pesquisar também onde é que vocês podem, quais são os canais que vocês vão poder acessar, né, se tem disponível em algum streaming, alguma coisa. Eu sei que na Netflix não tem, tá? Mas eu vou pesquisar essa semana, porque eu queria verificar realmente, né, para de repente vocês não já terem trabalhado em algum momento e aí eu fazer todo esse trabalho e de repente não dá certo. Então, ótimo, que bom que vocês não trabalharam, que vocês não conhecem. Como eu disse, eu vou buscar, eu já tenho ele no meu HD externo, eu vou ver como uma forma também de disponibilizar para vocês assistirem, e também onde é que vocês podem encontrar online para assistir, né, para que a gente consiga trabalhar, tá bom? Ok, esse é um ponto. Então, a nossa parcial vai ser uma análise fílmica, não se preocupem que depois eu vou dar as perguntas norteadoras. Na verdade, não vou fazer perguntas, não. Eu vou dar um roteirinho norteador para que vocês possam analisar o filme à medida que vocês assistirem e ao final do bimestre vocês possam entregar. O filme vai ser, a análise fílmica será feita
por vocês. Eu vou ver se eu faço individual ou em dupla. Inicialmente, a minha ideia é fazer individual, até por conta de que a gente não está tendo muito contato, né, para poder fazer isso com mais pessoas. Mas, enfim, eu vou também pensar sobre isso, e vocês vão fazer e vão mandar para o meu e-mail a análise fílmica de vocês, né? Jamais eu vou estabelecer a data, tudo certinho, não se preocupem, não, que eu já falo sobre isso na nossa próxima aula. Bom, essa é a nossa parcial. A nossa oficial vai ser uma prova, né, envolvendo os conteúdos que forem trabalhados ao longo da primeira e da segunda unidade. Né? Então, uma provinha dentro daquele formatinho que você já sabe, no Google Docs. Né? Eu vou disponibilizar o link para vocês, no mesmo estilo que nós fizemos no semestre passado, que foi super tranquilo, que vocês já sabem como é. Bom, com relação ao segundo bimestre, o que é que eu pensei, gente? E aí eu também queria contar com a ajuda de vocês no sentido de sugestões. Eu pensei em fazermos a nossa parcial 2, né, no segundo bimestre, algumas atividades diversas. Na verdade, o que eu pensei? E aí eu queria realmente que vocês sugerissem, que vocês também opinassem. Por quê? Porque, na verdade, como vocês sabem, a gente está vivendo um momento diferente, né? A gente está vivendo um momento sem precedentes na nossa história. Eu brinco direto com meu marido que nós vamos ter muita história para contar para os nossos netos, para os nossos filhos, que nós vamos, inclusive, dizer, olha, eu sobrevivi à grande pandemia de 2020. Então, ou seja, é um momento sem precedentes que a gente tem que tentar ver o que a gente pode extrair de positivo, né? Porque não há muito o que fazer diante disso. Então, dito isso, sendo muito honesta com vocês, eu sei que para muitos de nós seria muito mais positivo, muito mais interessante se nós estivéssemos podendo nos reunir, podendo interagir, podendo, por exemplo, fazer dinâmicas presenciais, né? Exercitar isso da disciplina muito entre nós mesmo. Só que, na verdade, gente, esse é o contexto que nós temos na atual circunstância. E aí, como eu estava dizendo há pouco, é o melhor contexto? Não, não é, mas é o que nós temos. E dentro do que nós temos hoje, é o que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam. Não, no final eu falo sobre isso. Eu ia abrir um parênteses aqui, mas lá no final eu falo. Bom, mas então o que eu tinha pensado, e aí o que eu sugeriria para a gente trabalhar na nossa parcial 2? Eu pensei que a gente poderia, ao final de cada aula, na verdade, assim, eu vou ver o número de alunos que estão matriculados na disciplina. Eu sei que não são muitos, eu me lembro da turma de vocês, e eu sei que não são muitos alunos, né? O número de alunos não é tão extenso assim, mas eu tenho que olhar também se não vai entrar alguém, de repente, que vai pegar essa matéria, né? A gente sabe que tem horas que tem alunos que entram, que se matriculam, que não são da turma. Então, eu vou precisar dar uma olhadinha nisso, e eu também sei que tem muita gente que ainda não conseguiu confirmar a matrícula, e que não está aparecendo no ABA por conta disso. Então, eu precisaria, né? Eu vou fazer o levantamento do número de alunos. Dentro desse número de alunos, o que foi que eu pensei? Em dividir vocês, então, digamos, vamos pensar, hipoteticamente, que seriam 20 alunos que nossa matéria tem. Vamos pensar que sejam 20 alunos. Então, eu pensei em fazer um cronograma com sorteiozinho, né? Um sorteio simples com esses alunos, vamos dizer, que cada noite uma dupla não, cada um individual, mas 2 alunos por noite, se forem 20, traz uma dinâmica, apresenta uma dinâmica. Você não vai fazer a dinâmica, você vai apresentar o roteiro da dinâmica. Então, digamos, você vai pesquisar uma dinâmica, você vai dizer para os colegas como é que aquela dinâmica é feita, qual é o objetivo daquela dinâmica e qual é o contexto onde aquela dinâmica pode ser aplicada. Então, vou dar um exemplo. A dinâmica, deixa eu ver, uma dinâmica bem simples, bem básica, que é aquela do telefone sem fio, né? Que todo mundo conhece, que a gente inclusive brinca na escola,
de telefone sem fio, que é de uma pessoa fala e vai passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, uma mensagem que o primeiro disse, e a gente vai ver lá no final como é que aquela mensagem chega até a última pessoa. Essa é a dinâmica do telefone sem fio. Então, eu, Geisa, vou apresentar. Então, eu vou dizer o nome da dinâmica, vou dizer a consigna, o que é a consigna. A consigna é a descrição da dinâmica. Número de participantes, contexto da dinâmica, material necessário, passo a passo para a realização daquela dinâmica. Então, eu iria dizer todo o roteirinho que seria necessário para eu colocar aquela dinâmica em ação. Depois eu vou dizer qual é o objetivo dessa dinâmica. Por quê? Porque quando eu vou aplicar uma dinâmica, como psicóloga, eu tenho que saber por que eu estou aplicando ela. Então, eu tenho que dizer o que é que eu quero. Então, no caso dessa dinâmica do telefone sem fio, o meu objetivo é levar os participantes a refletir sobre os ruídos na comunicação. Então, esse é o meu objetivo como psicóloga. Eu vou colocar essa dinâmica, eu vou fazer essa dinâmica com eles, depois que a gente fizer, eu vou trabalhar com eles sobre essa questão dos ruídos na comunicação. O que aconteceu? A mensagem que foi dita no primeiro momento foi a mesma que chegou ao final? E o que aconteceu com a nossa comunicação? Acontece isso no dia a dia, quando a gente está conversando, quando a gente comunica algo dentro da empresa, eu falo algo para alguém e a pessoa entende outra coisa, ou seja, a mensagem que eu passei não foi a mesma que a pessoa captou, então eu vou abordar, esse é o meu objetivo, né? O objetivo da minha dinâmica. E aí eu vou dizer, quais são os possíveis contextos de aplicação dessa dinâmica, ou seja, em que momento eu posso aplicar essa dinâmica, em quais situações? Aí eu vou dar contexto organizacional, né? Vou dar como exemplo dessa situação. Contexto organizacional, contexto escolar. Eu posso trabalhar isso, por exemplo, com a turma, para, a partir daí, refletir com os alunos sobre a importância da comunicação, de uma comunicação assertiva. Eu posso trabalhar isso com grupos de trabalho, né, em diferentes situações, enfim. Então, aí o que acontece? Eu, Geisa, aluna, vou apresentar exatamente isso que eu falei para vocês. Então, eu vou trazer vou pesquisar uma dinâmica, vou apresentar a dinâmica, ou seja, eu vou ler, aí pode usar como é o nome? Um slide, mas também pode falar sem slide. Eu vou apresentar a dinâmica, vou dizer o que essa dinâmica precisa em termos de material, quantas pessoas podem participar, quais são os recursos necessários, se tem tempo, se não tem, eu vou dizer tudo o que é preciso para fazer aquela dinâmica. Depois eu vou dizer qual seria o objetivo do psicólogo ao aplicar aquela dinâmica e quais seriam os contextos, os ambientes onde eu posso aplicar essa dinâmica. Então, essa seria a nossa... E aí, cada um faria isso individualmente. Então, cada um de vocês vai pesquisar uma dinâmica diferente e, no final de cada aula, a gente vai ter o momento onde cada um vai falar vai fazer a sua apresentação. Eu já deixaria reservado o tempo para isso. Qual é a minha intenção ao fazer isso com vocês, né? Ao propor essa atividade? Claro, inicialmente, né, que vocês desenvolvam a capacidade de análise de dinâmicas como um todo. Mas também, né, ou seja, que vocês consigam pensar em dinâmicas, pesquisar, conhecer dinâmicas diferentes e fazer essa conexão entre o que a dinâmica propõe e o contexto adequado, o objetivo adequado, né, que eu tenho que ter como psicóloga. Então, a ideia é que vocês consigam fazer essas conexões. E também, um outro objetivo que eu gostaria que vocês atingissem é o fato da gente poder diversificar. Então, muitas vezes, você vai ouvir do seu colega uma dinâmica que você nunca conheceu, ou até mesmo uma dinâmica que você conhece e o seu colega, de repente, pensou numa sugestão de contexto, de aplicação que você não conhece, né? Num contexto, digamos assim, que você nunca imaginou. Olha, é mesmo, acho que essa dinâmica dá para fazer num contexto assim, num contexto assado. E por que isso é importante? Porque aí vocês vão futuramente, na hora que vocês forem para a prática, para atuar como profissionais, muitas vezes você vai lembrar de dinâmicas e falar, rapaz, teve uma dinâmica assim que uma colega falou. Por mais que você não lembre a dinâmica como todo, mas você tem uma referência, né? E aí seria a nossa parcial 2. Eu iria avaliar vocês dentro dessa estrutura. Claro, né, que eu vou passar uma estrutura para vocês, que todo mundo teria que apresentar dentro dessa estrutura,
e aí, consequentemente, vocês seriam avaliados, né, no segundo bimestre. E aí eu queria ouvir de vocês o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham dessa possibilidade. E aí, que me falam? As possibilidades são boas, né? A gente, só para, assim, nesse contexto todo, assim, falando assim, não dá para a gente pegar tudo. Mas deu para entender mais ou menos, né? Dá para entender mais ou menos, mas não totalmente. Mas tá, é bom tamanho. Você ficou com dúvida em Que não quê? tem no momento. Não, não é dúvida, entendeu? É porque, falando assim, dá para entender e tal, mas assim, no decorrer do que a gente vai fazer, é que a gente vai entendendo melhor, né? Certo. Não, sim, sim. Aí eu vou explicar também de novo, e se tiver dúvidas, eu vou orientar vocês. Isso aí, pronto. Mas a ideia é boa porque é Mas, como você é que nós temos no momento. e os demais? Eu quero ouvir outras pessoas, além de Lourdes. Eu quero, inclusive, também, se houver sugestões, pessoal, se vocês pensarem, né, em outra, professora, vamos fazer diferente, vamos fazer outra forma, não, eu estou aberta a sugestões. É interessante, eu estava pesquisando algumas dinâmicas para se fazer, né? Pelo que eu entendi, a gente tem que escolher uma dinâmica e passar para os outros alunos fazer, né? Isso. Aí já vai ser logo agora, no começo do semestre? Não. Eu vou dar um tempinho. Não é agora, não, porque isso vai ser, eu pensei para ser feita a parcial 2. Ah, entendi. Mas vai ser tipo assim, em cada aula vai ser alguém. Então, em cada aula você vai estar avaliando, né? Isso, e aí, não, assim, eu pensei nisso em cada aula. A gente também pode fazer diferente. A gente também pode deixar lá para o finalzinho da disciplina, eu reservar, tipo, uma aula ou 2 aulas, aí eu vejo quantos alunos tem, porque também vai depender da quantidade de alunos, né? Que foi aquilo que eu estava dizendo. Eu não posso fechar esses detalhes agora, porque eu sei que tem muita gente que não matriculou ainda. Então, aí o que é que eu pensei? A gente pode fazer o seguinte, lá no final da disciplina, lá mais para frente, aí eu reservar uma aula, né, se forem poucos, se só forem vocês, uma aula é suficiente. Mas se tiver muito mais gente, aí a gente pode fazer 2 aulas, e aí a gente reserva esses horários para que vocês façam essas apresentações. Entendeu? Então, não tem problema, tipo, tem que ser necessariamente, obrigatoriamente no final das aulas, não. A gente pode fazer nesse estilo mesmo de apresentaçãozinha lá no final. Tranquilo, para mim não faz diferença. Eu gosto da ideia de pegar uma aula e fazer do que no final de todas as aulas. Pronto, pode ser, tranquilamente. Eu só não tenho como fechar isso. Não, a gente pode já deixar isso. Eu só não vou fechar agora se serão 1 ou 2 aulas, porque nós vamos depender do número de alunos da turma, né? Como agora a gente tem quantas pessoas aqui? 8. Agora a gente tem 8 pessoas assistindo a aula. Então, eu não sei se só são esses 8. Se forem somente vocês 8, a gente pode tranquilamente fazer isso em uma aula só, o que é o suficiente. Se for, por exemplo, umas 20 pessoas, eu acho que fica cansativo. Aí a gente divide em 2 aulas, eu posso fazer uma revisão para a prova, alguma coisa assim, e aí a gente faz o junto as apresentações, né? Divide em 10, né? Ou então, por exemplo, sei lá, a depender da quantidade que seja. Mas eu gostei da ideia. É interessante, é um trabalho diferente, mas é interessante. Pronto. Não, a proposta, como eu falei, né?
Seria ótimo, seria o melhor dos mundos se a gente pudesse estar junto, se a gente pudesse, por exemplo, que a minha intenção era que a gente pudesse fazer, por exemplo, aplicar a dinâmica mesmo, e aí seria mais difícil para vocês um pouco, porque vocês iriam aplicar a dinâmica. Então, digamos, hoje, aí eu poderia colocar em dupla, tipo, Shelly e Vilmara. Hoje vocês duas vão apresentar, fazer uma dinâmica. Então, vocês, ao invés de apresentar a dinâmica e só falar da dinâmica, vocês iam colocar em prática mesmo. Tipo, ia dividir a turma, fazer aquela dinâmica acontecer, e aí fazer essa análise. Ó, pessoal, essa dinâmica, ela se chama e tem tal nome, ela precisa de tais e tais e tais materiais, essa dinâmica tem como objetivo esse, e ela pode ser aplicada em tal contexto. Então, a gente faria algo nesse sentido, numa atividade mais prática. Mas, dado que nós temos agora, a gente pode fazer dessa forma também. Mas, enfim, a gente pode usar desse jeitinho aí que vocês estão falando. Eu acho que é tranquilamente, dá tranquilo. Ah, então a gente pode fazer dinâmica, mas não necessariamente praticar ela? É, porque, na verdade, a gente não vai poder praticar agora, nesse momento, porque a gente não está se vendo. Entende? Por isso. Que, na verdade, se nós estivéssemos tendo, né, as aulas presenciais, a gente ia poder praticar, não só apresentar a dinâmica, mas colocar a dinâmica em prática com os colegas. Isso aí seria o melhor dos mundos. Mas foi aquilo que eu estava dizendo há pouco, né? E muitas vezes, nós, enquanto psicólogos, a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento de frustração, que é normal, que é natural, que nos acomete mesmo, né? A gente se sente frustrado, ou eu queria tanto que fosse assim, e é normal, gente. Nós estamos passando por um momento bem diferente, um momento atípico. Só que, assim, dentro do que nós temos hoje, que o mundo nos oferece, que o contexto nos oferece, a gente tem que tentar fazer o melhor possível. É aquela velha máxima, né? Com os limões que você está recebendo hoje, você tem que tentar fazer uma limonada de algum modo. Então, assim, é o melhor contexto para a gente fazer essa prática? Não, não é o melhor contexto. Mas dentro do que a gente pode fazer, vamos tentar pensar alguma estratégia? Foi isso que eu quis trazer para vocês. Ou seja, dentro do que a gente tem hoje, que não é a melhor, não é o desejado, não é o esperado, mas o que nós temos é essa possibilidade. Então, assim, a gente não vai conseguir colocar em prática, a gente vai apresentar, não vamos, na verdade, trocar dinâmicas, trocar possíveis objetivos e trocar possíveis contextos de aplicação que vai ajudar vocês para futuramente vocês terem, inclusive uma sugestão que eu dou para vocês, meninas, cada vez que o colega for apresentando, você anotar o nome da dinâmica. E anotar o nome, anotar algumas informações, especialmente se o colega trouxer. E aí eu vou pedir para que vocês busquem dinâmicas diferentes, busquem dinâmicas novas, que não sejam tão comuns, até mesmo para enriquecer mesmo esse momento e vocês terem, digamos assim, um repertório de dinâmicas mais ampliado, entendeu? Então, vamos pensar em dinâmicas, tipo, ninguém vai chegar aqui com essa dinâmica que eu falei, como é o nome? Telefone sem fio. Não, gente, telefone sem fio não. A gente vai pensar em dinâmicas novas, dinâmicas diferenciadas, que a ideia é justamente enriquecer o repertório de dinâmicas de vocês. Né? A ideia, a proposta é a gente ter um repertório ampliado de dinâmicas ao longo, né, da disciplina. Mas sim, aceita a sugestão de Vilmara de nós fazermos no final da disciplina em uma ou duas aulas, tá bom? Então, vamos mudar, ao invés de nós fazermos ao longo do semestre em pequenos momentos, a gente vai fazer lá no finalzinho, e aí eu vou separar, eu vou reestruturar o meu cronograma, e aí depois eu divulgo para vocês qual será a data, tá bom? Porque vai depender, como eu disse, do número de alunos da disciplina. Se tivermos muitos alunos, eu vou separar 2 momentos. Se somente for um aluno só, ou, perdão, um número de alunos pequenos, a gente separa um momento só, tá bom? Então, ficamos assim, né? Sugestão aceita, meninas. Alguém mais, pessoal, quer sugerir, quer comentar, quer acrescentar? Vamos lá.
Não? Então tá. Bom, eu sei que vocês gostam, né, de saber desde já as datas das provas. Então, já anotem aí no caderninho de vocês as datas das nossas provas. Então, a gente terá a primeira oficial, né, oficial do primeiro bimestre, dia 6 de outubro, tá? Então, anotem aí, por favor, 6 de outubro, a nossa oficial 1. Anotaram? Aí, anotem também a nossa oficial 2. Vejam aí, dia 1º de dezembro, nossa oficial 2. Eu não coloquei aí, mas a nossa... Deixa eu abrir aqui o planejamento, aqui no computador, que já vou dizer a data da segunda chamada, e já vou dizer também a data da final. Tá? Um instantinho só, deixa eu abrir aqui o meu planejamento. Boa noite, Geisa. Oi, boa. É Isabel aqui. É que eu cheguei atrasada porque eu tô sem acesso ao AVA e agora que eu consegui entrar. Só Certo, uma Bel? dúvida. Sim. Esse conteúdo que você passou, você vai enviar no grupo? Porque aí, como eu perdi muita coisa por chegar atrasada, eu quero saber as informações. Então, o nosso encontro foi gravado, Bel, então eu vou disponibilizar o link, depois você vai poder ouvir, né, a gravação. E até então, a gente estava conversando sobre a disciplina. Eu não passei nenhum conteúdo específico, não. Justamente, Certo. eu até estruturei hoje para dar aula mesmo, para trabalhar já o conceito de grupo, o surgimento dos grupos e tudo mais. Só que depois eu fiquei pensando justamente porque eu sei que tem muita gente que não está conseguindo acessar, que está tendo dificuldade, isso é normal. Primeira semana de aula a gente já sabe disso. Então, o que é que eu pensei? Eu vim falando com as meninas que já tinham conseguido entrar sobre como a nossa disciplina está estruturada, como é que vai ser a realização das nossas atividades, né? Como é que nós vamos trabalhar o semestre inteiro. E apresentei a ementa, apresentei as competências que esperam que sejam atingidas, os resultados de aprendizagem também, e agora eu estava falando das atividades avaliativas, né? Então, eu falei sobre como será a avaliação do primeiro bimestre, que vai ser uma análise de um filme, Coach Carter. Você já assistiu? Não, esse não. Pronto, então, vai ser Coach Carter, mas eu vou dar mais detalhes na próxima aula. E vamos ter a prova no primeiro bimestre, e na parcial 2, nós vamos ter tipo uma espécie de seminário de dinâmicas, que eu também vou passar maiores detalhes depois, como é que vai acontecer. Vai ser um encontro, 1 ou 2 encontros, já no finalzinho da disciplina, onde cada aluno vai poder apresentar uma dinâmica. Na verdade, não é fazer a dinâmica, é apresentar a dinâmica, falar sobre uma dinâmica, dar detalhes sobre ela, dizer qual é o objetivo e qual é o contexto de aplicação daquela dinâmica. Mas eu vou passar também o roteirinho direitinho para vocês. Tá bom. Certo? Tá bom, Geisa. Então, fique Obrigada. tranquilo que nada, vai ficar tudo disponível para vocês também gravado. E aí, agora, eu estava apresentando as datas das avaliações. Então, a nossa oficial 1 vai ser no dia 6 de outubro, oficial 1, e a nossa oficial 2 será no dia 1º de dezembro. E aí, eu estava abrindo aqui o arquivo para ver as datas da segunda chamada e do exame, que eu não tinha posto, mas eu sei que tem gente que gosta de anotar. Então, segue aí, pessoal, as datas. A nossa segunda chamada será dia 8 de dezembro. Então, anotem aí, 8 de dezembro, nossa segunda chamada, para se alguém faltar, né, em algum momento, as oficiais. Lembrando, pessoal, é sempre bom reforçar que nós não temos segunda chamada de atividade parcial. Então, por exemplo, se você não me entregar a análise fílmica, se você não apresentar a dinâmica, infelizmente você não vai ter como pontuar depois, porque segunda chamada é somente para a prova oficial, tá bom? Então se organiza,
para que você não fique prejudicado. Eu gosto sempre de dar esse aviso já para vocês se organizarem. Então, a oficial vai ser a oficial 1, dia 6, a oficial 2, dia 1º, a segunda chamada, dia 8 de dezembro, e o exame, dia 10 de dezembro. Então, anota aí, 8 de dezembro, segunda chamada, 10 de dezembro, o exame, né, a final. Tá bom? Bom, eu queria propor alguns combinados, galerinha do bem, com vocês. Então, vamos lá para os nossos combinadinhos da nossa disciplina. Gente, o primeiro combinado é com relação à frequência. Vejam que o nosso número, não estou falando de hoje, como eu falei, eu sei que tem muita gente que está sem conseguir acessar o ABA, eu sei que tem muita gente que está sem conseguir acessar o portal, então não estou falando de hoje não, tá bom? Mas eu gostaria realmente, como eu falei, o link que eu disponibilizei, né, que Gleice, eu passei até para a Gleice, que eu acredito que ela já deve ter mandado para os líderes, esse é o link da nossa aula. Então, eu gostaria realmente que vocês compartilhassem com os colegas de vocês. Por quê? Porque, gente, é muito importante que haja uma frequência, né? Que os colegas, que vocês acessem as nossas aulas, que vocês participem, que vocês troquem ideias. Isso é muito importante para o aprendizado e é importante para a disciplina também, né? Então, é muito importante mesmo que vocês evitem a todo custo faltar. Eu sei que as aulas serão gravadas, né, vão ser disponibilizadas posteriormente no AVA e tudo mais, mas ainda assim é muito importante de verdade que vocês participem, que vocês estejam presentes aqui nas nossas aulas. Então, esse é o primeiro ponto do nosso combinado, que eu gostaria realmente de contar com a ajuda de vocês. O segundo ponto do combinado, gente, que eu queria fazer um apelo, na verdade é um pedido mesmo, sabe? Eu gostaria de verdade, meninas, que vocês viessem para as aulas de câmeras abertas. Gente, é muito difícil a gente dar aula sem ver vocês. Vocês não têm ideia do quanto que é difícil. Eu sei que tem horas que... Não seja por isso. Ai, que bom, Lu, que bom. Eu sei que tem horas que, por exemplo, que você vai precisar, sei lá, levanta para tomar uma água, levanta para ir ao banheiro, ou então, sei lá, o filho chega, o marido chega, entra no quarto. Gente, isso é normal, acontece. Nessas horas, fecha a câmera rapidinho, coisa breve. Você fechou sua câmera, fez o que você tinha que fazer, volta, porque, gente, é muito ruim. A sensação que a gente tem, especialmente para nós professores, é que você está dando aula por vazio. Até porque boa parte do tempo vocês ficam muito quietinhos, entende? É diferente de aula. E aí tem um outro detalhe importante. Quando a gente está com a câmera aberta, muitas vezes eu consigo ter uma leitura maior, às vezes, de dúvidas que vocês tenham, sabe? Então, tipo, às vezes eu pergunto, gente, e aí, tudo certo? Entendeu o conteúdo? Aí vocês ficam quietos. Mas pela câmera, pela cara de vocês na câmera, eu consigo ver uma interrogação enorme lá, ó, na cabecinha de vocês. E aquela interrogação está estampada no olhar, ainda que vocês não falem nada, entende? Então, é muito legal, é muito importante, né? Assim, eu gostaria realmente de contar com a ajuda de vocês nesse sentido. Pode ficar de pijama, pode ficar de descabelado, de coquezinho no cabelo, de rabo de cavalo, pode estar deitado, fiquem na paz. Eu sei, nós estamos invadindo uma casa do outro, e é isso mesmo, é o que nós temos. Então, de verdade, eu queria pedir encarecidamente para que vocês, a partir da semana que vem, não vou exigir hoje não, porque eu sei que hoje tem gente que pode não estar preparado psicologicamente, mas a partir da semana que vem, meu povo, passem perfume e venham para aula, certo? É isso. Venham, vai ser muito legal para a gente trocar figurinhas, Combinado. Tá bom? Obrigada, gente. Tá. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é com relação à leitura prévia dos conteúdos, gente. Eu vou estar disponibilizando alguns materiais para vocês.
E é muito, 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 muito importante. E também, né, tem o material do AVA, é muito importante que vocês tenham acesso aos conteúdos, que vocês leiam. Por quê? Porque isso vai ajudar na nossa discussão, vai ajudar na participação de vocês e que, consequentemente, vai culminar em maior aprendizado e maior conhecimento. Vocês podem não imaginar, mas é muito diferente quando a gente dá aula para uma turma que já leu o conteúdo antes e uma turma que não leu. A turma que leu, ela participa mais, ela pergunta mais. Por quê? Porque como o aluno já leu antes o assunto, ele já tem dúvida. Então, ele já chega para a aula com dúvidas sobre um determinado assunto, já chega perguntando. Então, isso é muito bom, isso é muito bacana. Então, por favor, né, façam um esforço maior para lerem os conteúdos, para se aprimorarem, para entenderem antes, porque aí durante a aula, nossa aula vai fluir muito melhor, né, se vocês já tiverem a leitura prévia dos conteúdos. Outro combinado, meu povo, que eu queria pedir a vocês, que eu queria propor a vocês, na verdade, é com relação ao acesso ao AVA e à resolução das atividades. É importante, vocês já sabem disso, vocês estão carecas de saber o quanto que é necessário que vocês acessem o AVA, que vocês façam as atividades propostas, porque isso, inclusive, vai se reverter em pontuação para vocês na disciplina. Mas não somente isso, não somente pontuação. Há a pontuação, mas há também a questão acadêmica, né, no que diz respeito ao aprendizado, né, que está muito atrelado ao ponto anterior, né, da leitura prévia. Então, se você acessa o ABA, você faz as atividades, consequentemente, você pontua, mas muito mais do que isso, ao fazer isso, você está adquirindo, digamos assim, uma bagagem maior e durante a aula, pode ter certeza, o seu rendimento vai ser muito mais superior. Né? Então, eu queria realmente combinar com vocês esses 4 pontinhos no começo da disciplina. Evitar faltar, nossa turma, pelo visto, é uma turma pequena, então evitem faltar. Vamos tentar fazer o máximo possível de manter a nossa câmera aberta, né? Como eu falei, vai ter momentos que eu posso também fechar a minha câmera por alguma coisa, por algum motivo. Às vezes, sim, alguém pode querer entrar aqui no espaço onde eu estou, eu fecho a câmera rapidinho, enfim, acontece. Mas vamos tentar, na medida do possível, manter as nossas câmeras abertas, né? Não me deixem sozinha. A leitura prévia dos conteúdos e também o acesso ao AVA e a resolução prévia das atividades propostas lá. Bom, e aí, meu povo, obviamente que eu não poderia falar, né, deixar de falar do meu queridinho, né, Paulo Freire, no que diz respeito, meu povo, à questão do aprendizado, né? Como eu falei ao longo desse momento inicial, a gente está vivendo um momento sem precedentes. Sim, há impactos no nosso aprendizado, sim. Por quê? Porque nossa geração não foi preparada e não foi desenvolvida para ter, digamos assim, tão pouco contato, né? É normal, gente. Fatidicamente, essa é a nossa realidade. A gente não foi preparado para viver dessa forma, para tentar aprender dessa maneira. Isso tem impactos na nossa aprendizagem? Sim, tem impactos. Mas é como Paulo Freire traz nessa fala dele, que eu acho que é muito significativa para esse momento que a gente está vivendo. Ninguém nasce feito e ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Então, assim, às vezes a gente tem a sensação de tipo, mas eu só funcionava daquela forma, mas eu só funcionava daquela maneira. Mas ninguém nasce desse jeito, ninguém nasce predestinado a ter determinados tipos de comportamento, a ter determinados tipos de conduta. Agora, tudo que a gente tinha de certeza, de convicção, sabe? Tudo que a gente imaginava que sabia, que controlava, se desfez. Então, o que nós temos, né? Então, a ideia que Paulo Freire traz é que nós nos tornamos algo, né? Nós não somos feitos, prontos, acabados. Nós nos fazemos, nós nos tornamos continuamente, gradativamente. E aí ele vai dizer o seguinte, que eu acho fantástico, que nós somos programados para aprender. Então, assim, nós estamos reaprendendo não somente conteúdo, mas estamos reaprendendo a viver dentro desse novo normal, né? Dentro desse novo contexto.
desse novo ambiente de aprendizado, que é novo, que tem dificuldades, mas que é o que se tem, né? E aí eu vou fazer aquele parêntese, vou falar aquele parêntese que eu tinha lembrado lá atrás e que agora eu acho que faz todo sentido. Eu vi uma amiga falando assim, obviamente em tom de brincadeira, normal, mas que me mexeu comigo. Ela falou o seguinte, eu fui dar os parabéns a ela, e aí ela falou assim, não, eu não vou aceitar os parabéns, né? Não precisa você me dar os parabéns. Eu falei, oxe, por quê? Ela falou, porque eu não vivi 2020. Esse ano eu não aceito, tipo assim, eu não aceito a idade desse ano, vamos dizer, né? Eu não vou dizer a idade dela, né? Obviamente, mas vamos pensar, tipo, não aceito ter 35, porque eu não vivi 2020 para chegar a 35. Então, eu sei lá, eu tô com minha idade antiga, vou manter a minha idade antiga até ano que vem. E aí a gente brincou, claro que ela estava falando em tom de brincadeira e tudo mais, enfim, mas só que depois uma parte do que ela me disse foi significativo no seguinte aspecto. Ela falou o seguinte, eu não vivi 2020. E o que me fez pensar, né? Psicólogo gosta de fazer análise de discurso, né? Análise de conteúdo. O que me fez pensar? Gente, nós estamos vivendo 2020. Talvez a gente não esteja vivendo 2020 como a gente sonhou, como a gente queria, como a gente planejou, controladores que somos. Mas nós estamos vivendo 2020 sim. Esse ano, esses 365 dias, eles não vão voltar atrás. Vamos dizer, de 2020 nós já temos o quê? Hoje nós já estamos em agosto, então 8 meses, vamos pensar aí uma média de 30 dias por mês, 30 vezes 8, né, nós já estamos quase com 240 dias de 2020. Gente, são dias que você não vai voltar a ter. São dias que você não vai voltar a viver. São dias da sua vida que você talvez não esteja vivendo como você gostaria, como eu gostaria, como, sei lá, como metade do mundo gostaria. Não é o que a gente queria, não é o que a gente sonhou, não é o que a gente planejou, enfim, mas é o que se tem, sabe? Então, na verdade, dentro desse contexto, por que eu estou falando disso agora no começo da disciplina? Porque eu sei que para muita gente ainda está sendo muito difícil ter esse contato virtual, ter esse momento de interação, de conhecimento, de disciplina, de estudo virtual e não presencial. Eu sei que para muita gente isso ainda é difícil, e é normal também ser difícil e estar difícil. Mas o que não é o mais adequado? É a gente se apegar a isso e não sair do lugar, não avançar, né? Então, como eu estava dizendo, talvez 2020 não seja o melhor ano das nossas vidas. Talvez ele tenha muitos elementos de sofrimento, especialmente se você perdeu alguém próximo, algum conhecido para a Covid. Vai ser difícil lembrar deste ano, mas ainda assim é um momento da sua vida que vai ser parte da sua vida e que vai ser parte da sua história. E que, enquanto isso, nós precisamos vivê-lo da melhor forma possível, porque é o que nos resta, tentar fazer com que esse ano, mesmo com todas as diferenças dos anos anteriores, ainda seja um ano proveitoso, ainda seja um ano de crescimento, de evolução, de aprendizado, de crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional. Né? Então, De assim, superação também. sim, sim, superação de dificuldade, de superação de perdas. Né? Então, ou seja, é um ano que não é o que a gente planejou. Engraçado que semana passada eu estava conversando com meu marido aqui em casa, eu disse a ele assim, que quando 2019 terminou, eu falei, meu Deus, que ano tenso, 2019, né? Meu Deus, que ano tenso, Senhor Jesus. Ai, tomara que 2020 chegue, né, para ser um ano diferente e tal, e tal, e tal. Eu tava assim, cheia de expectativas para 2020. E aí 2020 veio tão peculiar, né, da forma como está sendo, que hoje eu olho para 2019 e falo, meu Deus, o que teve mesmo em 2019 que eu estava reclamando tanto? Porque, tipo, não faz mais sentido. Então, assim, que a Uma gente música de possa... Merlin, né, Titi? A música de Merlin, expectativas sempre machuca. E a vida é curta, ame sua vida e seja feliz. É isso, muito bem.
É isso, gente. Eu sei, como eu estava dizendo, eu sei que não é o melhor que nós gostaríamos, mas dentro do que nós temos, a gente precisa maximizar, né? Tentar tirar o melhor de tudo isso e tentar evoluir enquanto pessoas e enquanto profissionais, né? Então, assim, o meu desejo, pessoal, é que nessa disciplina a gente possa trabalhar conhecimentos, que a gente possa, dentro do possível, né, trazer mesmo um crescimento para vocês no que diz respeito à evolução mesmo, né? Que vocês possam perceber a importância do manejo de grupos, que vocês possam perceber a necessidade de nós dominarmos o conhecimento acerca do grupo social, entendendo que nós, enquanto profissionais, é aquilo que eu disse lá na abertura da aula, que quem chegou depois, né, é só para entender. É muito importante que a gente perceba a importância do grupo na formação dos indivíduos, entendendo que nós somos seres relacionais, nós somos seres gregários, que vivemos em sociedade e que cuja sociedade tem impactos muito significativos na nossa vida e no nosso ser. Então, eu, enquanto psicóloga, quando lido com pessoas, eu preciso entender que aquela pessoa ela não é um nada, um recorte. Não, ela é fruto de um contexto, ela é fruto de um meio. E para eu entender essa pessoa, eu preciso levar em consideração esse meio. Do mesmo modo, enquanto profissional, eu preciso estar preparada para manejar os grupos, manejar as dificuldades, as limitações, as potencialidades que um grupo tem. Então, essa é uma disciplina, como eu estava dizendo lá no comecinho, só para fechar, né? Essa é uma disciplina muito importante no que diz respeito à formação do seu fazer enquanto psicólogo, né? Do seu fazer profissional, da sua construção no sentido mesmo de estar habilitado, estar preparado para atuar, né, numa prática bastante qualificada, tá certo? Então, assim, esses são os recadinhos que eu queria passar para vocês, que eu queria deixar para vocês hoje. Dizer que na próxima semana, né, na próxima terça-feira, eu estou com a sensação de que hoje é quarta. Na próxima terça-feira, como eu disse, eu já vou trazer algumas informações acerca do filme. Vou ver como é que eu vou disponibilizar para vocês, porque, como eu falei, eu não vi o filme disponível na Netflix, mas eu vou pesquisar de novo para ver se eu encontro. E ainda assim, eu vou ver se está disponível em algum outro lugar para que vocês possam assistir, como também vou ver uma maneira de disponibilizar para vocês terem acesso, tá bom? Vou falar sobre isso. Vou ver também a questão da nossa disciplina, quantas pessoas estarão, né, matriculadas, para eu ter mais ou menos uma noção de como será a organização das nossas práticas, né, das nossas práticas virtuais. E também, na próxima semana, a gente já vai ter a nossa primeira aula, que vai ser sobre a formação dos grupos, como é que os grupos surgem, o contexto histórico, social, de estruturação dos grupos, né, e a importância dos grupos para o sujeito, né, para o indivíduo, enquanto ser social, tá bom? Alguma dúvida, meus amores? Algum questionamento? Algum comentário? Sou tudo ouvidos. Teacher, Oi. no YouTube tem o Crash Carter. Tem? Ai, arrasou! Obrigada, Lu. Tá vendo? Que bom. Coach Carter, né? É completo, sabe dizer? Um treino para a vida, baseado em inacreditável história real. Este filme é inspirador. Ixi, espera aí. Calma. Comprar ou alugar. Ele é baseado numa história real. Que Ele bom. está aqui como... mas ele está aqui como comprar ou alugar, mas tudo bem. Mas e qual é o valor? Deixa eu Porque às ver vezes, aqui. a depender do valor, é Tá. bem... Para alugar, R$ 4,90. Para comprar, R$ 39,90. É. Então acaba que alugar acaba compensando, né? Que é R$ 4,90, R$ 5. Isso. É Em HD, verdade. R$ 5,90. Em SD, R$ 4,90. R$ 5,90 em HD? Em HD. É. Ótimo. Pronto, então aí já chega, ó, dica quente de Lu. No YouTube tem para alugar por R$ 5,90. Né? Mas aí eu vejo direitinho se eu encontro em algum outro lugar, enfim.
Ótima, boa sugestão, Lu, muito obrigada. Né? E aí a gente vai entrar em maiores detalhes, né, também sobre a nossa parcial 2, enfim, a gente vai conversando. Mais alguma dúvida, meus amores? Olha o silêncio reina. Não, eu só espero que o AVA esteja funcionando logo. Semana que É verdade, como eu disse, até para mim mesma, eu não tô visualizando essa disciplina, mas não se preocupem não, a gente vai tentando ver da melhor forma possível. Eu vou passando para vocês também alguns conteúdos, enfim, a gente vai se ajeitando. Né? Vamos tentar que o AVA libere também, né, o acesso mesmo. Como eu falei, nem eu está disponível para mim a disciplina ainda. Teve outras disciplinas que já entraram, mas essa especificamente ainda não entrou. Né? Deve estar subindo. Nenhum entrou ainda, eles estão ainda organizando. Isto. Enfim, pessoal, até porque também, do mesmo modo como nós estamos, né, em atividade remota, o pessoal que lida, né, com AVA e com tudo mais, né, o pessoal da TI, eles também estão em trabalho remoto. Então, acaba que eles também não estão lá na sede para poder mexer, né? Não é nem aqui na Unime. É na matriz. Então, acaba que tudo isso é mais difícil. A gente sabe que em casa nem sempre a gente tem os recursos necessários para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Enfim, então vamos, mas a gente vai se organizando, né? Ninguém vai sair prejudicado com relação a isso, não. Podem ficar sossegadas. Acredito que em 72 horas o portão deve estar ok. Pronto, joia. Maravilha. Alguém mais? Minhas lindas, boa noite. Vocês estão tudo mudinho aí, ó. Tito já tá me dando de falar. Beijo aí, Sabrine, Milena, Tainá, Marinha, Isabel, Celinha, meu docinho. Hello. Boa noite. Boa noite. Boa apareceram. Tá vendo? Oi, Lu. Boa noite. Eu tô dar um cheiro nesse negócio de você. Eu estou começando a achar que nas próximas aulas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar ponto por participação. Tá vendo? Porque são assim, Lourdes e Isabel vão liderar as pontuações, estou vendo. Vamos comemorar, a gente está vivo aqui, Covid, mesmo que pegar todo mundo de boa, cheio de saúde, isso é importante, ó, saúde mental e física. Entramos nesse semestre já, mais perto do que longe, entendeu? Com certeza. Bom, eu estava com saudade de vocês, pessoal, foi um prazer, né, falar com vocês de novo, e na próxima semana, terça-feira, às 18h30, nesse mesmo link que Gleice disponibilizou, que vai dar acesso aqui, já vocês vão poder acessar a nossa aula, e aí a gente vai se encontrar, assim, para nosso primeiro encontro de conteúdo, tá bom? Tá ótimo. Então, pronto. Então, a gente fica por aqui. Eu realmente estou feliz de recomeçar o semestre com essa turma que eu adorei, né? Foi uma turma maravilhosa no semestre passado, foi muito bom, as nossas aulas foram muito boas, né? Foram aulas muito proveitosas para mim, eu espero que tenha sido para vocês também, né? E esse semestre, vamos que vamos juntos para a gente ter muita troca significativa, muito conhecimento, né? Para a formação de vocês, tá bom? E também estou muito feliz de tê-la também de volta, com a nossa Que tia. bom. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que era você, que era a professora. Fico feliz, meus amores, fico feliz mesmo. Então, um beijo grande, fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima terça-feira, com fé em Deus, firmes e fortes, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Beijo, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.